Olá, esta é a segunda parte da nossa aula de número 1. Na aula anterior, na parte anterior, nós trabalhamos sobre linguagem, língua e fala, e agora nós vamos trabalhar com intencionalidade discursiva e variação linguística. No processo comunicativo, as pessoas estão sempre interagindo umas com as outras e o início da mensagem fica a cargo do emissor, certo? Bom, quando ocorre essa comunicação, dois aspectos surgem, que são a intenção e a expectativa. O emissor, quando ele se propõe a passar uma mensagem, ele tem uma determinada intenção de comunicação para o seu receptor. Mas ele também não deixa de criar a sua expectativa em relação a esse receptor, até porque também ele espera dele algum tipo de resposta. Então, o emissor ele tem uma intenção de comunicação, mas ele também cria uma expectativa em relação à resposta do emissor. Já a resposta do receptor. Já o receptor, por sua vez, ele não tem uma intenção, ele só tem uma expectativa a partir do que o emissor vai passar para ele. Aí, claro, se ele vai responder, então ele passa a ser emissor, daí ele passa a ter de novo uma intenção e uma expectativa. Ficou claro isso? Espero que sim. Bom, a partir dessa intenção e dessa expectativa do emissor, tem que se combinarem ali tem que se combinar alguns elementos para que a mensagem passada pelo emissor, ela seja fielmente captada pelo receptor. Ou se não for tão fielmente, mas que não provoque nenhum tipo de alteração que faça dele, que permita que ele dê uma resposta diferente para o emissor. Então, é necessário tomar muito cuidado com alguns elementos esses que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. De qualquer forma, aqui vale lembrar que qualquer situação, qualquer aspecto, qualquer elemento que se faz presente no processo de comunicação, é qualquer mesmo, nós damos o nome de contexto. E o que o contexto tem a ver com a intencionalidade do discurso? Tem tudo a ver. É o contexto que vai criar a intencionalidade do discurso. Vamos imaginar o seguinte: estamos no contexto de campanha política. Então, qualquer pessoa que vai ser um candidato, ela vai se dirigir ao seu receptor, vai observar o contexto que ali está e ele terá uma intenção no seu discurso. Isso fará com que ele escolha determinados elementos ou se atente a determinados elementos para que a sua mensagem não fique prejudicada, para que o texto ou a palavra que ele utilize não provoque uma reação ou até mesmo trace uma imagem que o receptor faça desse emissor que ele não pretenda. Enfim, o contexto e a intenção do discurso estão intimamente ligados. Ao longo, depois das outras aulas, a gente vai trabalhar um pouquinho mais detalhado sobre isso, ok? A nossa língua, ela vai passando por um processo de modificação. A gente já viu isso desde a parte anterior, lembra? O usuário da língua, dependendo do seu nível de formação, dependendo do seu nível cultural, dependendo do seu nível econômico, eles vão fazendo, esse usuário vai fazendo o uso diferenciado da língua. Mas não é só isso que faz com que a língua se modifique. Existem outras questões também que estão ali ligadas a isso. Eu vou simplificar e nós vamos tratar de 3 variações linguísticas aqui. Uma primeira, nós vamos chamar de variação histórica. E quando nós falamos de variação histórica, tem a ver com história mesmo, com a passagem do tempo com os acontecimentos, não só do passado, mas também do tempo presente. Então, nós vamos ter aí 3 situações diferentes dentro da variação linguística histórica, por isso esse espaço grandão aqui que eu deixei. Primeiro, palavras em desuso. Eu até fiz uma colinha aqui, porque eu pensei em alguns exemplos antes, para não ficar aqui lembrando exemplo agora e ficar perdendo tempo, Vamos imaginar aqui. A palavra sinhá.
Hoje em dia é uma palavra que não se usa mais. Mas até aí, século XIX, talvez início do século XX no nosso país, época do Brasil colônia, sinhá e sinhazinha era muito comum de ser utilizado. Sinhá era para a dona da casa, a que tinha empregados, a que até tinha escravos. A sinhazinha normalmente era ou uma forma carinhosa que alguma empregada chamava a dona, ou era a sinhazinha a filha da dona da casa. Hoje em dia, ninguém mais chama um ou outro de sinhá ou sinhazinha, a não ser que seja numa brincadeirinha. Fora isso, é uma palavra que caiu em completo desuso. Uma outra situação histórica são novas palavras. O mundo vai evoluindo, as pessoas também vão evoluindo, vão desenvolvendo novos pensamentos. Então, há uma necessidade também de novas palavras para esses outros contextos aí. A Revolução Industrial, por exemplo, que nós estamos passando por ela, a Revolução Tecnológica, até o momento que nós estamos vivendo agora, quantos de nós aqui usou com frequência isolamento social, pandemia, Covid, corona, são palavras, não que elas são novas, mas elas estão fazendo parte de forma mais presente no nosso cotidiano. Além disso, voltando à questão tecnológica, palavras, por exemplo, que estão ligadas ao uso de computadores, ao uso de celulares, e aí nós temos de tudo. Palavras que são incorporadas ali e são traduzidas para o português, palavras que nós causamos adequações no português e às vezes nós utilizamos da própria maneira como ela vem. Assunto também esse que nós vamos tratar um pouquinho à frente. Mas só para não ficar muito vago, vamos imaginar o seguinte: quando eu falo smartphone não é uma palavra do português. Começa com S e logo vem um M. Não é daqui. Tem um P e um H lá no meio. Não é nossa. Nós já dá para que nós possamos perceber que é uma palavra estrangeira. E nós usamos tal qual ela está. Smartphone. Tudo bem que a grande maioria, nós todos, não fazemos essa pronúncia tão americanizada ou em inglês da palavra. Nós fazemos uma pronúncia aportuguesada. Smartphone. Uma que é trazida tal qual, aliás, fora o smartphone, uma que vai sofrendo mudanças e adequações aqui. O verbo deletar. Gosto muito de usar esse exemplo porque é um exemplo muito simples. A palavra deletar não era um verbo da nossa língua, ela passou a fazer parte com as teclinhas de delete que tem lá no computador, né? Esse verbo que era usual no inglês, ele passou a fazer parte aqui para nós. Ou então, palavras até mesmo que ganham até nova formação, como, por exemplo, iniciar no computador. É muito comum falar inicializar nos programas. Quando nós falamos de mouse, por exemplo, ela ganha uma nova significação. São palavras que vão aqui incorporando para nós. E uma terceira questão histórica são mudanças de palavras na nossa língua, né? Mudança na sua forma e mudança no seu significado. E às vezes ocorrem as duas. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos ver na forma. Uma palavra, por exemplo, que foi incorporada na nossa língua pela forma que veio de fora. Na época, por exemplo, do Natal, é muito comum aquele pão com fruta cristalizada, que nós chamamos de panetone. Ok, panetone faz parte do nosso português comum. Só que a palavra, quando ela surgiu, ela veio já de uma forma modificada. Conta-se uma história que tinha um padeiro fora do Brasil, tá? Era italiano, se eu não me engano, italiano, que fazia uns pães com frutas secas dentro, né? E o nome desse padeiro era o Tony. Então, esse pão ficou muito famoso na região, que era os pane, aí ó, o italiano pane di Tony. Com o passar do tempo, para aquelas pessoas que ouviam apenas essa informação, o panetone acabou virando um panetone. A mesma coisa, por exemplo, a palavra água ardente, cachaça. É uma água, porque ela tem, né, aquela aparência translúcida ali, transparente da água. A água ardente acabou virando um
aguardente. São palavras que foram se modificando com o passar do tempo. Claro que tem muitas outras aí também. Palavras que têm o seu significado modificado. Vou usar aqui um exemplo do em boa hora. Ao usar a expressão, eu já vou embora, está em boa hora, eu já vou em boa hora, quer dizer, está no momento certo de eu ir para casa. Só que hoje em dia, ela não é mais utilizada como o momento certo. Ir embora é caçar rumo, ir para casa, ou então até abandonar tudo e ir pela estrada fora. Uma que se modificou em ambos os aspectos, forma e significado. A palavra usual de hoje, que é o você, clássica nesse exemplo. Ela surgiu como vossa mercê, pronome de tratamento que não tinha a informalidade que tem hoje. Era para pessoas, esse pronome era para pessoas que não tinham uma hierarquia monárquica, mas eram pessoas que estavam socialmente elevadas. Então, por exemplo, um empregado de uma casa poderia chamar o seu patrão ou a sua patroa de vossa mercê. O empregado do comércio poderia chamar o seu patrão o seu encarregado lá, o seu chefe de vossa mercê. Com o passar do tempo, o vossa mercê ganhou a pronúncia de vós mercê e hoje ele já ganhou o você. Então mudou a forma da escrita, mas também o significado, porque aí ele já não tem mais aquele nível de formalidade que tinha antes. Você é para as pessoas que eu considero como se fossem iguais, né? Dentro de uma hierarquia é de igualdade, sim. Uma outra variação é a regional. Como o nome já diz, é de regiões. Palavra, vamos voltar no caso da abóbora. É muito comum aqui nós falarmos abóbora. Pessoal do Nordeste não vai falar abóbora, eles vão falar jerimum. Então, jerimum é uma variação linguística nordestina, abóbora é nossa. Aqui no Espírito Santo, falamos o verbo pocar, falamos taruíra, algumas regiões é só lagartixa, nós falamos de mosquito como sinônimo de pernilongo em algumas regiões. Pernilongo é uma coisa, mosquito é outra. Quer dizer, são palavras que vão sendo regionalizadas. Algumas, como essas que eu falei, por exemplo, elas têm até registro no dicionário, né, na lista oficial de palavras. Agora, tem umas regionais, por exemplo, que já não vão fazer parte desse registro ali escrito, né, da palavra mesmo. Por exemplo, no interior nordestino, às vezes eles vão falar a palavra vossum ser, que é o nosso você. Né? O vossum ser pode ainda ser usado por algumas pessoas, mas ele não vai ter esse registro lá no dicionário, ok? A última variação que eu vou tratar com vocês é a variação social. Gente, muito cuidado nessa questão do social aqui e do regional. Tem até alguns livros aí que usam o falar, por exemplo, da roça, o falar de zonas interioranas, né, de zona rural, como sendo uma variação social. Não sigo essa linha. A linha social, né, a que eu sigo, e que muitos autores seguem também, tá? Não sou só eu sigo o que muitos autores também seguem. Essa variação social, ela depende do nível de formação acadêmica da pessoa. Por exemplo, a palavra jerimum é uma palavra de cultura nordestina, ok? Ela é própria da região do Nordeste, é uma variação regional. Às vezes a pessoa fala plantemo em vez de plantamos. Mas isso é típico daquele pessoal que mora naquela roça. Acontece isso sim, mas não é porque ele nasceu naquela roça, é porque ele nasceu no meio daquele grupo social em que há muitas pessoas com um nível de escolaridade mais baixo e que, mesmo que uma pessoa, às vezes, ela estude mais, que ela tenha um nível de formação maior, muitas vezes, quando ela está de volta nesse grupo, ela fala como eles falam. Não porque ela não sabe falar, mas é porque ela acaba se envolvendo socialmente com essas pessoas ali e acaba pronunciando de maneira incorreta.
Os grupos sociais, eles são muito variados, tá? Os jovens, os adolescentes, vocês mesmos adolescentes, vocês têm um tipo de linguagem, ó, o meu tipo aqui tá certo, hein? Vocês têm um tipo de linguagem que é muito próprio de vocês, que já se diferencia do meu, que sou mais adulta, do meu, que sou professora. Lembra do tal do tipo e do tipo assim, usado como nível de vício de linguagem? Não é que eu nunca use um tipo assim. Eu uso sim, mas eu não uso com a frequência que a maioria de vocês utiliza. Então, são questões sociais. Vocês têm um uso de gírias, por exemplo, muito maior do que pessoas adultas. Ah, mas eu conheço pessoas adultas também que fazem uso de muitas gírias. Também tem, mas nós estamos falando de questões que são generalizadas, né? Então, os grupos sociais ali, né, quando uma pessoa mais adulta utiliza mais gíria, normalmente o grupo social dela geralmente é de pessoas adultas que também fazem uso de gírias, elas estão ligadas às vezes a determinadas tarefas de trabalho ou determinadas profissões que acabam sendo muito comum o uso de gírias, enfim. Então, é isso. Variação linguística, então, depende da questão que é histórica, da regional e da social, e mais à frente, nas outras aulas, depois, a gente acaba sempre voltando nesses aspectos aqui tratados nessa aula 1.